Boa tarde, pessoal. Meu nome é Augusto, eu sou do setor de treinamentos da IX Sistemas e nós vamos falar um pouco sobre a avaliação institucional, tá ok? Então, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, vocês podem enviar uma pergunta para a Aline, que ela me passa e eu tento responder, tá ok? Então, para que serve a avaliação institucional? Ela serve de diagnóstico para fins de planejamento, revisão, orientação, além de permitir que a gente perceba quais são as melhorias que nós podemos fazer nas instituições, nos setores, no corpo docente, e nas áreas afim, biblioteca, higiene e assim por diante. Ok? E o que a gente vai falar hoje sobre avaliação institucional? Nós vamos trabalhar com a parte de construção dessa avaliação até chegar ao momento que o aluno vai responder através do WebGIS, tá certo? Então, o nosso foco vai ser a construção desse questionário com os grupos de perguntas, nada de foco em parte de usuários, em partes mais detalhadas aí de configuração do layout, tá ok? Então, primeiramente a gente começa acessando aqui o sistema, né? Então, aqui eu já tenho o meu usuário, vamos logar, e aqui é a tela inicial do avaliação institucional. Ele é um sistema que é trabalhado em cascata, então a gente cria um questionário, em seguida criamos grupos, em seguida as perguntas e assim por diante, ok? Então, o primeiro passo, nós podemos pesquisar um questionário ou podemos criar um novo, tá certo? Então, eu vou criar um novo, não vou focar muito em perguntas, vou criar algumas perguntas em uns 2 grupos, só para a gente dar seguimento aí, tá ok? Então, primeiro, o título é o nome do questionário que nós queremos realizar. Então, vou colocar como pesquisa de satisfação, por exemplo. Pesquisa de satisfação, treinamento IX Sistemas, ok? A descrição ela vai aparecer na página inicial e aqui a gente pode colocar sobre o que vamos tratar nesse questionário, qual é o foco, por que estamos fazendo isso, pode colocar aqui as informações gerais, certo? E aqui nós podemos colocar uma informação inicial, podemos colocar desejando que a pessoa que esteja respondendo aí utilize, sei lá, uma descrição qualquer aqui. Então, vou colocar aqui, só para vocês verem o que vai aparecer. Descrição do questionário. E aqui vou colocar tela e bem-vindo. Ok? Administrador, quem é a pessoa responsável aí por esse questionário, tá? Então, vou colocar aqui Augusto César. Posso colocar o e-mail. Opa. Vou repetir ele aqui. Vou explicar para vocês mais para frente para que serve esses e-mails, tá? Bom, eu posso criar o questionário ou posso seguir nas minhas abas aqui. Tem algumas informações que precisamos preencher. Por exemplo, a apresentação. Aqui são as informações de formato, por exemplo, de como será exibido esse questionário para a gente. Então, podemos colocar pergunta por pergunta, grupo por grupo, todos em um. Pergunta por pergunta, ele vai trazer a primeira pergunta, você responde, clica em próximo. Aí vem a segunda pergunta e assim por diante. O grupo, ele vai trazer todas as perguntas dentro do grupo e aí depois passa para o próximo grupo de perguntas. Todos em um,
são todas as perguntas do questionário em uma única página. Ok? Que se a gente permite que a pessoa salve essas informações, então, se o questionário for grande, se ele tiver muitas perguntas, a gente pode colocar aqui para salvar, e aí esse aluno responde mais para frente. Entendeu? Preve. Então, é o botão para voltar. Então, se o aluno respondeu ali uma pergunta, ele pode voltar na anterior. Então, esse botão pode ser habilitado ou não. Ok? Se os participantes podem imprimir as respostas, então a gente pode optar aqui por sim e não. Aqui são as principais informações desse questionário. O URL de saída, quando a gente define aqui uma página, quando terminar de responder o questionário, ele já automaticamente redireciona para esse URL, ou seja, a página de algum local que a gente deseja que o aluno vá. Pode ser uma página de agradecimento, pode ser a página inicial da nossa instituição e por aí vai. Ok? Foi criado alguns relatórios para uma instituição aqui de Belo Horizonte e aí a gente precisa configurar algumas coisas. Aqui tem a tela se vai expirar ou não. Então, ou seja, esse questionário ele tem um prazo de validade. Então, se sim, a gente tem que colocar aqui e escolher a data que vai expirar, tá ok? Então, nossas respostas elas serão válidas até a data que nós definirmos. Então, se colocar que não, aqui a gente pode encerrar quando quiser. E se vai utilizar cookie ou não, se ele vai salvar algumas informações no computador e se ele permite inscrição pública. Então, se nós quisermos um questionário aqui que possa ser respondido por pessoas de fora da instituição, nós podemos permitir a inscrição pública e aí a pessoa consegue acessar, mesmo não sendo professor, sendo aluno, funcionário. Ok? Aqui tem informações de atributo. Nós não vamos focar nessa parte aqui agora. Vamos fazer o questionário sem informações de atributo. O que seria esse atributo? É uma informação a mais da resposta que eu escolhi. Exemplo, eu quero saber sobre a qualidade do ensino. E diante dessa informação, eu quero saber qual é a idade da pessoa que está respondendo. Então, o atributo 1, eu posso chamar ela de idade. E aí, assim que chegar nessa questão, vai perguntar qual é a idade dessa pessoa. Entendeu? Então, é assim que funciona o atributo aqui. E a gente pode usar até 2, tá? Pessoal, vou repassar essa parte de navegação e gerência de dados, tá? Navegação e gerência de dados, aqui a gente vai controlar se o administrador, que foi aquele e-mail que nós definimos, pode receber notificações. Então, notificação básica, notificação de e-mail detalhada com código de resultados. Isso aqui, assim que cada pessoa responder o questionário, vai chegar uma notificação para o administrador. Então, o e-mail que nós estamos lá na frente, vai aparecer aqui uma notificação de respondido, de resultados e tal. Mais embaixo aqui tem respostas anônimas. Então, se você quer que existam relatórios aí com as pessoas que responderam, você pode colocar aqui não. Ou você pode deixar sim e pessoas podem responder esse questionário anonimamente. Ok? Então, basicamente, as informações principais para a gente criar um questionário são essas aqui, certo? Então, passamos aqui por geral, apresentação e navegação, publicação e controle de acesso e navegação e gerência. Desculpa, publicação e controle aqui. Então, vou criar meu questionário. Tem uma aba de importar questionário aqui.
mas a gente vai utilizar quando quiser resgatar um questionário que já tenha sido criado anteriormente, tá? Então, essas informações aqui já me interessam, eu posso editá-las posteriormente, tá? Eu vou clicar aqui em criar questionário e ele já vai para a nossa tela geral desse questionário, tá? Vou esperar ele carregar aqui. Pronto, tá aqui. Então, tá o URL desse questionário. Então, tá a informação de descrição de questionário, foi a informação que eu defini, tela de boas-vindas onde eu coloquei também, só para a gente marcar onde estão as opções aí de cada item, tá? Então, ele não tem nenhuma pergunta em nenhum grupo, ele não está ativo, então a gente está com um questionário criado, ele está inativo, ou seja, está desativado, e nós vamos começar a trabalhar com ele agora, tá? Para ativar e desativar o questionário é aqui em cima, nós vamos ver mais para frente. Se eu quiser voltar naquelas informações do questionário, eu posso clicar em opções de segurança, ou então aqui no lápis. Na opção de segurança, eu posso definir quem são os usuários que estão envolvidos aí nesse questionário, ou seja, quem pode ter acesso às informações do questionário, tá? E aqui, editar o questionário, ele volta para aquela informação que nós acabamos de criar aqui, navegação, tal. A diferença é que quando a gente volta, é que aqui a gente consegue ver o template, que, ou seja, o modelo do questionário que nós vamos utilizar. Sempre vem com um padrão default aqui. Então, a gente pode olhar um básico, pode olhar aqui um blue-gray, então tem várias opções aqui. Além da gente poder também criar nosso próprio template, mas não vai ser o foco do tema de hoje, tá? Vou deixar esse cinza aqui que eu gosto dele bastante. Então eu vou salvar. E aí vai trazer o segundo passo e eu vou salvar novamente, tá? Ok. Eu posso fazer um teste do questionário do jeito que ele está. Eu posso simplesmente clicar em testar esse questionário. E aí ele vai abrir uma janela para a gente e vai mostrar como está informando. Então, esse questionário ainda não tem perguntas e não pode ser testado. Então, beleza. Então, a gente pode excluir um questionário, a gente pode eliminar ele por aqui. A gente pode imprimir o questionário. A gente pode exportar dados aí para colher informações, relatórios. Então, a gente já vai para criar o grupo. Então, o questionário, ele pode ser dividido em grupos, ou então a gente pode criar um grupo apenas e colocar todas as questões, ok? Vou criar um grupo aqui. Sempre, como eu falei, sempre ele trabalha em cascata, desculpa. Então, eu tenho um questionário criado, agora eu vou criar os grupos, tá? Vou clicar em novo aqui. Então, o grupo. Então, é uma pesquisa de satisfação. Então, vamos colocar aqui como grupo de horário. Então, eu posso colocar a descrição deste grupo. Então, o tempo do treinamento foi satisfatório. Posso colocar outras coisas aqui. Estas perguntas serão respondidas neste grupo. Coloquei um exemplozinho aqui. Então, eu cliquei em adicionar grupo. Então, ele já tem um questionário, já tem um grupo horário aqui, e aí eu posso criar as perguntas dentro do grupo horário, tá ok? Eu posso editar o grupo, aqui nós temos informação do questionário e aqui informação do grupo, ok? Então, se eu quiser alterar o nome desse grupo aqui, clique em alterar, posso colocar aqui tempo de treinamento. Então, o grupo não é a pergunta, não é isso que ele vai responder, só está agrupando as perguntas através dele, tá? Então, agora eu vou criar uma pergunta, não tem nenhuma aqui, então, uma nova pergunta. E a gente obrigatoriamente precisa colocar um código.
eu costumo colocar como 01, 02 e assim por diante. Pode colocar A, B, pode colocar alguns textos a mais. Vou colocar aqui o que eu gosto de usar. Então, vou colocar a primeira aqui. O horário de início é interessante? Vou colocar aqui. Então, eu posso colocar uma ajuda. Posso colocar uma informação para ajudar a pessoa a entender o que eu quero saber. Então, vou colocar aqui para aparecer lá na questão para vocês verem o que acontece. Gostaríamos de saber se o início do treinamento é interessante para todo o Brasil. E aí, por causa de fuso horário e tal, ok? Aqui ele vai verificar atributo, ou seja, eu quero utilizar uma informação a mais aí dessa pergunta, então eu vou deixar ele em branco, eu não quero usar. E aqui embaixo vem o tipo de resposta que vai ser exibida para a pessoa que está respondendo, tá? Então aqui eu tenho long free text, ou seja, é um texto longo que aí a pessoa vai colocar com suas palavras. Lista com comentários, então vai exibir umas informações e vai aparecer um comentário para ela. Vai aparecer apenas uma lista. Aqui, lista de etiquetas flexíveis. Então, esse aqui é um que a gente utiliza bastante. Eu vou usar ele, tá? E aí eu preciso escolher o conjunto de etiquetas. Então, aqui, eu tenho algumas opções de letras e assinar a principal alternativa. Então, eu tenho duas opções de conjunto de etiquetas. O que seria isso? Se eu estou falando de uma pergunta de satisfação, as minhas respostas são péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, é isso? Então a gente vai criar a etiqueta, o rótulo chamado satisfação, e aí nós vamos ter as perguntas ali. Desculpa, o grupo de respostas ali, ok? Então eu vou deixar em branco aqui. Tem a opção outro, eu posso colocar uma opção extra, então além do que eu ofereci, eu posso colocar um campo ali para ser digitado. E aqui também eu posso colocar se ela é obrigatória ou não, ok? Então vou colocar aqui ela é obrigatória. Então vou colocar aqui atributos de pergunta. Aqui está falando que é um display de colunas aqui, então vai aparecer em colunas. E eu vou clicar em adicionar perguntas, tá? Então eu criei e não coloquei uma etiqueta. Então ele está falando que é necessário selecionar um conjunto, certo? Então, aqui eu posso editar ou adicionar conjunto de etiquetas. Então, vou clicar aqui, ele vai me abrir o conjunto de etiquetas, e aí tem aquelas que eu acabei de mostrar, de letras e tal. Vou clicar em letras, só para ver o que vai aparecer. Então, eu já tenho um grupo de respostas definido como A, B, C e D, mas não é o que eu quero uma nova. Vou clicar em novo aqui, vou chamar ele de satisfação. Ok? É o nome do conjunto, vou clicar em adicionar e vou colocar minha primeira. Então vou colocar como 1 aqui, ruim. Vou colocar uma 2 como regular, adicionar nova etiqueta. E a 3 aqui eu vou colocar como ótimo. Então vocês podem fazer o conjunto de etiquetas que vocês quiserem aí, ok? Então eu vou salvar tudo aqui. Já posso fechar essa opção. E aí eu vou voltar na minha questão, vou voltar aqui, modificar minha pergunta e vou incluir a etiqueta que eu acabei de criar, ok? Então ela não apareceu aqui para mim. Provavelmente deve ser questão de linguagem da etiqueta que eu criei. Então, aqui na etiqueta, satisfação, ela por padrão ela está como em inglês. Então, vou colocar como em português aqui.
Então, eu vou procurar o português do Brasil, vou adicionar e vou remover o inglês, ok? Pronto. Vou voltar aqui na administração, voltar naquela página, vou escolher o meu questionário aqui. Então, os ativos são esses e o meu pesquisa de satisfação está aqui. Dentro do pesquisa de satisfação, eu vou entrar no grupo que eu quero. Em seguida, vou escolher minha pergunta. E agora eu vou editar novamente. Então, se eu pesquisar aqui meu conjunto de etiquetas, agora já está aparecendo a minha satisfação. Ok? Então, eu escolhi ela aqui e vou atualizar minha pergunta. Então, olha só, já criei um grupo e uma pergunta, então eu vou fazer o teste de como vai ser exibido para mim, tá? Então, aqui em testar este questionário. Então, vai aparecer aqui. Então, aquela informação de bem-vindo está aqui e a descrição do questionário está aqui em cima. Onde eu coloquei essas informações, será exibido tudo aquilo que nós preenchemos. Ok? Então, tem uma informação padrão aqui já do módulo, tá? E eu vou clicar em seguinte. Então, olha só. Tempo de treinamento é o nome do meu grupo. E aí é que eu estou falando que o tempo de treinamento foi satisfatório. Essas perguntas serão respondidas neste grupo. Então, vou clicar em seguinte. E aí está aqui. O horário de início é interessante. E não apareceu para mim. Ó. Vamos ver se é questão do layout. Vou mudar o layout aqui, tá? Aqui, apresentação. Vou colocar o básico mesmo. Ok. Já mudou aqui, tá vendo? Vou clicar em seguinte. Não está aparecendo aqui minhas respostas. Vamos ver mais pra frente o que é isso. Tá vendo que apareceu a ajuda aqui, mas a pergunta não apareceu? Vamos ver aqui. Perguntas. Vou testar a pergunta direto. Não está aparecendo. Tá. Tá vendo que minha satisfação ela sumiu aqui? Então vou colocar novamente. Vou colocar aqui como ruim. Vou colocar aqui como regular. E como ótimo. Provavelmente eu removi o que era inglês e o português eu não tinha colocado. Eu vou selecionar o questionário novamente. E vou testar aqui. Então, trouxe as informações, o grupo. E aqui já está a pergunta. Beleza? Então, como isso aqui é um teste, ele não vai registrar. Ele não vai salvar as informações. Mas dá para a gente saber como que está ficando aqui o nosso questionário. Vou fazer mais uma demonstração aqui dessa questão do template, tá? Vou fechar. Vou editar meu questionário atual. E aqui em apresentação e navegação, eu já mostrei a diferença dos templates aqui. Então, tem vários aqui, né? Vou colocar esse aqui. E aí eu vou colocar o formato. Como está pergunta por pergunta, ele mostra o grupo, depois as perguntas. Agora eu vou colocar grupo por grupo. Apesar de ter um grupo apenas, dá para a gente ver a diferença aí que vai acontecer. Cliquei aqui, cliquei em salvar e vou testar meu questionário. Então apareceu pesquisa de satisfação, tal. E aí o seguinte, ele já mostra a informação do grupo e em seguida todas as perguntas que tem dentro dele. Ok? Então essa forma aqui é bem legal de usar. Sobre essa questão aí de criação do questionário, criação de grupos, perguntas e fazer o teste,
Alguma dúvida, pessoal? Bom, o Francisco quer saber um exemplo de pergunta com múltiplas escolhas de resposta. Então, a gente vai fazer isso dentro da etiqueta. Então, eu vou clicar aqui em grupos. Então, no tempo aqui de treinamento, minha pergunta. Vou fazer o seguinte, Francisco, eu vou criar uma nova pergunta e vou colocar, tá ok? Então, vou criar uma nova pergunta aqui. 02. Quais são os melhores... vou colocar como períodos. Vamos colocar como horários mesmo. Horários para uma conexão AX, ok? Então, não vou colocar ajuda aqui e vou colocar o tipo de opções múltiplas, tá? Então, vou escolher essa opção, opções múltiplas, e aí ele não aparece para mim a etiqueta, mas eu posso continuar usando outros e obrigatório. Então, vou colocar as duas opções e vou falar que essa resposta, essa pergunta, ela vai para o fim. Então, ela vai ser depois da última que nós criamos, certo? Vou clicar em adicionar pergunta, só que aqui ele me fala que é necessário colocar respostas para essa pergunta. Então, dentro dessa pergunta aqui, nós vamos clicar e adicionar respostas para ela. Então, vou colocar aqui a primeira como 10 horas. Adicionar resposta. Vou colocar uma segunda aqui como 12 horas. Vou colocar aqui como 14 horas. Opa. E vou colocar mais uma aqui às 16, tá ok? Pronto. Já salvei aqui minhas informações. Então, vou clicar em salvar tudo, tá? Então, minhas 4 respostas estão aqui. Vou fazer melhor. Vou colocar, dentro de modificar a pergunta aqui, na minha pergunta quais são os melhores horários, eu vou colocar uma ajuda. Então, pode escolher mais de um horário, ok? Então, vou clicar em atualizar. Pronto. Então, eu posso fazer o teste da minha pergunta, eu posso pré-visualizar perguntas apenas. Então, olha só. Então, já aparece que eu posso escolher aqui mais de uma informação. Beleza? Então, se esses horários não me interessarem, eu posso colocar mais um. Então, eu marco aqui e coloco 18 horas. Ok? E aí eu posso fazer o mesmo teste, só que com o questionário inteiro. Então, está falando que ele já existe 2 perguntas. E aí, dentro do meu grupo, tem o horário de início e tem os melhores horários para uma conexão AX. Beleza? Então, vou seguir aqui com mais um grupo, mais 2 perguntas, tá ok? Então, vamos lá. Vou criar aqui um grupo de treinamento. Então, vou colocar temas. Quais são os temas que vocês gostariam de que nós abordássemos? Sim? Conexão AX. Então, eu coloquei um grupo assim. Então, dentro desse tema, eu vou criar aqui algumas perguntas, tá? Então, esse tema, eu já posso colocar aqui, eu vou colocar, então, um sequencial, como eu já tenho 2 perguntas, vou colocar essa como 03, eu posso colocar como a 01 novamente, que seria a nova, uma inicial
dentro de um grupo, tá? Então, vou colocar sequencial. Então, 03 aqui. Então, vou colocar quais são as dificuldades no WebGIS. Então, vou colocar uma pergunta assim, tá? E aqui eu vou colocar, deixa eu ver se tem uma diferente aqui. Vou colocar de novo uma etiqueta opções múltiplas, tá? E aí uma segunda eu vou colocar um tipo diferente. Vou colocar aqui obrigatório e vou colocar outro também. Vou colocar aqui adicionar pergunta. E aí eu tenho novamente que colocar a resposta para essa pergunta. Então vou colocar aqui um protocolo. 2 recebimentos. Portal aluno e professor. Tá bom aqui para mim. Gostaria só dessas 3 informações. E aí quem quiser coloca mais, beleza? Então, se eu testar aqui, vai aparecer minhas opções múltiplas, ok? E vou criar mais uma pergunta, vai ser a pergunta 04. Vou colocar, deixe seu comentário sobre o WebGIS. Então, vou colocar aqui, eu posso colocar long free text, ou então eu posso colocar ela traduzida aqui, ó. Texto livre muito longo, tem um outro texto curto aqui. Short free text aqui. Então a gente pode usar essas duas informações, não tem problema nenhum. Vou colocar como inglês aqui mesmo. Não vou colocar validação. Vou colocar que ele é obrigatório. Sempre obrigatório para mim, tá? Bom, então eu vou testar meu questionário. Se tiver do jeito que eu quero, eu já vou finalizar ele e ativar, tá? Então, testar o questionário novamente. Então, ele está falando que tem 4 perguntas. Vou clicar em seguinte. Então, tá aqui. O horário de início é interessante. Ele está dentro do grupo treinamento. Então, o horário de início. Quais são os melhores horários? Vou clicar aqui, então. Vou colocar minhas 2 informações. E vou clicar em seguinte. Aí, ele já manda a gente para o próximo grupo. Então, o grupo de temas. Então, tá aqui as dificuldades do WebGIS. Então, eu posso marcar. E aqui eu posso deixar um comentário que é obrigatório, ok? E se eu clicar aqui em Submit, ele já termina. Só que para nós, a gente está usando um questionário de teste, tá ok? Então, beleza. Vou clicar aqui em Fechar. E aí eu já posso ativar o questionário. Então, antes de ativar, eu gostaria de saber se vocês queriam saber alguma coisa diferente, ou uma dúvida, sugestão, quisesse que eu repassasse alguma coisa aqui. Tá tudo tranquilo? Então, vou seguir aqui e a gente vai ativar o questionário. Então, até esse momento, o aluno, o corpo docente, discente, eles não estão visualizando nada desses questionários. Então, a gente tem que ativar ele aqui. Então, ativar o questionário, esse botãozinho verde, e ele vai trazer informações desse questionário. Está falando aqui que, após ativar, a gente não consegue adicionar ou apagar grupos. A gente não consegue adicionar ou remover respostas a perguntas de respostas múltiplas. E a gente não consegue apagar ou adicionar perguntas. Porém, a gente ainda pode editar código, texto ou tipo de pergunta. A gente pode editar ou alterar nomes dos grupos e adicionar, remover, editar respostas pré-definidas. Ou seja, resposta pré-definida, eu posso deixar uma informação já marcada de início. Tá ok? Então é isso. O Francisco quer saber se existe limite de caracteres para texto e limite de perguntas. Olha só, limite de perguntas acredito que não tenha.
Até porque eu nunca fiz um questionário muito grande assim. E o limite de caracteres, nós podemos utilizar duas opções aqui. Deixa eu voltar. Escolher aqui o meu grupo. Vou mostrar o outro aqui, temas. E aí eu vou deixar a opção do comentário aqui. Essa pergunta, ela está com o tamanho de long free text, né? Então, aqui ele pode colocar um texto bem grande. Não sei te falar a quantidade de caracteres, mas posso mostrar uma outra opção. Aqui em editar, posso colocar o short. Então aqui short free text, ok? E aí, na visualização, ele aparece apenas uma linha, certo? Então ele coloca aqui. Também não sei a quantidade de caracteres. Nunca me atentei a essa informação. Mas a gente pode mostrar para eles, tanto que aqui, ó, ele não consegue expandir, tá vendo? Então a gente pode exibir aí nesse questionário essas duas opções. Realmente sobre a quantidade eu nunca fiz o teste não. Então ok. Tá respondido? Então vou continuar aqui com a ativação, tá? Então ativando o questionário. E aí eu posso seguir aqui editando essas informações, não posso adicionar outras, vou ativar o questionário. Então o questionário foi ativado. Toda vez que a gente ativa um questionário, ele gera um código, um token. Nós temos aqui um modo de acesso aberto também. Então está falando que não é necessário código de convite para completar o questionário. A gente pode fechar essa opção, colocar o modo de acesso fechado e aí vai obrigar a usar o convite, que é o mais indicado para o nosso caso, porque ele vai responder diretamente do GIS, a não ser que seja perguntas abertas para o público externo, tá? Então, está falando aqui que foi criada uma tabela de códigos, e aqui já é a nossa tabela para tratar os tokens, ou seja, os acessos para os alunos ou o corpo docente responder esse questionário que nós preparamos, tá? Então, essa parte consiste em gerar um convite e depois liberar o código token para acessar através desse convite. Então, o aluno ele tem um código e o código ele tem uma senha. Então, essas duas informações fazem o acesso ao questionário, tá? Por que essa parte aqui é realizada dessa forma? Esse módulo é um módulo gratuito na internet, tá? Lime Survey, e ela é vinculada ao GIS para a gente acessar as informações dos alunos, dos professores, entendeu? E aí dessa forma a gente consegue associar o WebGIS. Se a instituição quiser realizar esse processo, não tem esse vínculo, mas também não encontra os alunos e professores. E ele pode fazer esse processo todo através de e-mail, ou geração através de SMS, essas coisas, tá? Então, eu quero que esse questionário seja respondido por alunos. Então, o que a gente faz? Aqui tem gerar convites. Então, gerando convite, qual é o filtro que nós queremos? Funcionários, professores ou alunos? Então, gerei aqui para alunos. Para qual período letivo? Bom, tem vários períodos letivos aqui. Eu sei que no 01 2015, vou colocar 02 2015, eu sei alguns alunos que já estão cursando, sei que já está ok. E aí eu vou escolher para quem que eu vou escolher que esses convites sejam enviados. Então, eu vou clicar aqui na unidade. Então, eu tenho 3 unidades aqui. Vou colocar minha primeira. Posso escolher qual curso eu quero associar aqui. Então, vou colocar aqui administração. Eu posso colocar pesquisa por série, posso colocar pesquisa por turma.
Então, vou colocar a turma primeira aqui, tá? E aí o sistema vai carregar o filtro todo que vem do GIS, tá ok? Vou esperar ele trazer a informação aqui. Então, tá aí. Diante dessa informação, ele trouxe aqui a unidade, o curso e a turma. Então, todos os alunos de acordo com esse filtro. Se eu quiser o curso inteiro, só não escolher aqui e vai trazer todos os alunos de administração, tá? Então, eu vou diminuir o filtro aqui para ficar um processo mais rápido. E aí, eu posso gerar o convite para todo mundo, mas vou gerar para algumas pessoas apenas. Então, eu vou desmarcar aqui. Então, vou colocar para Alan, vou colocar a Aline, colocar para essa Aline aqui e a Aurita, ok? Então, gerei para 4 pessoas. Vou gerar convite e aí ele vai realizar o processo. Então, foram gerados 4 convites, tá? Para eu saber para quem já foi gerado, eu posso clicar aqui, ó, mostrar códigos. Então, eu clico nessa opção. Então, tá aqui, ó. Alan, Aline Cristina, Aurita de Jesus. Beleza? Se eu clicar em mostrar sumário de token, ele volta para aquela tela inicial. Tá bom? Então, eu gerei o convite para esses alunos aqui. Eles vão conseguir acessar esse questionário? Bom, ainda não. Porque com o convite, a gente precisa do token. E esse token é gerado aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que funciona. Vou abrir o WebGIS. Vou abrir um aluno aqui. Vou abrir a Aline, tá? A Aline Cristina da Costa. Deixa eu ver aqui qual que é o usuário dela. Bom, 21 53 110. Vou colocar uma senha aqui. A instituição que eu estou utilizando chama avaliação institucional, ok? Esperar conectar. O questionário ele vai aparecer para a pessoa de acordo com o período letivo que nós criamos o questionário. Então, o 02/2015 foi o que eu tinha certeza das informações e eu cliquei, mas ele ainda não aparece. Aparece uma pesquisa de clima. Então, quando a gente gera o convite aqui, ainda não aparece para o aluno. E a partir do momento que eu gerar o código, aí sim vai aparecer a listagem para ele, tá ok? Então, cliquei aqui em token, ele gerou 4 códigos. E aí, para saber se já tem código para esses alunos, eu simplesmente clico, vejo aqui, ó, 3 Aline, código dela, foi gerado um código, tá certo? Então, vou voltar aqui no WebGIS, vou atualizar. E aí agora já aparece para mim a pesquisa de satisfação, certo? E aí, basta o aluno clicar nessa opção, que automaticamente já vai aparecer. Por que não apareceu? Ele não está conseguindo conectar com a avaliação institucional. Isso é uma configuração que a gente faz dentro do servidor e muitas vezes acontece com o processo de treinamento que é feito no servidor local e depois a gente passa pro IP válido ou para o acesso lá do site da instituição. Entendeu? O que a gente faz? Aqui, eu vou fazer esse processo mais rápido, mas é uma configuração dentro do banco de dados, tá? Então, só um momento que eu vou encontrar esse processo aqui e já mostro para vocês. Prontinho, pessoal. Voltando aqui agora, então, aqui em pesquisa de satisfação, se eu clicar novamente, ele já vai trazer direto o acesso do usuário do WebGIS no questionário que nós vinculamos a ele, tá? A informação que eu mostrei, ela fica no arquivo de configuração. Toda vez que você passar de um servidor local para a configuração oficial da instituição, provavelmente aqui deve estar
localhost, alguma coisa assim, e depois vai passar para www.nome-da-instituição.com, aí vem / avaliação institucional. É esse processo que a gente faz aqui, tá ok? Então aqui já aparece o questionário para o aluno responder. Então vou clicar aqui em seguinte, e assim que ele termina o questionário, ele automaticamente sai da pesquisa, sai do campo lá de questionários para responder desse aluno, tá? Estou clicando aqui em novas informações, recebimentos, colocar aqui uma coisa qualquer, tá? Vou clicar em submit para salvar o questionário. Então, olha só, o questionário foi salvo com sucesso, beleza? Então, aqui já termina o processo do questionário e o aluno respondendo. Se eu atualizar a página dela, do WebGIS, a pesquisa de satisfação, ela vai sumir aqui e ele não precisa responder mais. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Podemos seguir? Ok, então vamos lá. Voltando aqui então, eu consigo ver através dessas informações se a pessoa já respondeu ou não. Aqui está com 20 enviados, se está completo ou não. Então vou clicar de novo no meu sumário. Vou clicar de novo em mostrar códigos. Aí está aqui, ó. A Ana Cristina está aqui, ó. Completo sim, yes. Ok? Convite enviado sempre vai ficar como não, porque ele verifica se o convite foi enviado através de e-mail. E o nosso envio é através do WebGIS. Tá ok? Então, depois dessas informações, a gente já consegue trabalhar com os relatórios. Ok? Eu vou responder só esse aqui mesmo, para a gente seguir na parte dos relatórios, tá? Então, aqui nessa parte de tokens, nós vamos trabalhar com geração de convites, com sumários e mostrar códigos. Mostrar códigos mais para verificação. Mas o mais importante é a geração de códigos e o token. Ok? Se eu quiser gerar esse mesmo questionário para outras turmas, basta a gente gerar novamente. Só que aqui vai aparecer uma diferença. Aqui a gente vai escolher novamente, tudo normal, mesmo processo. Pode escolher para os outros anos, para o mesmo ano e por aí vai. Tá ok? Vou clicar aqui em voltar à administração do questionário, para a gente ver como extrair as informações do questionário atual, tá? Lembrando que esse questionário que eu acabei de criar, ele é um questionário sem subquestionários, ou seja, ele é o questionário que a gente vai trabalhar as informações dele próprio. Tem o próximo item que nós vamos fazer, que é o questionário que é subquestionário, ou seja, ele será vinculado a professores e suas disciplinas. Então, esse é muito interessante para a gente utilizar nas escolas. Senão a gente vai ficar repetindo várias informações para criar questionário de professor por professor. Então, só concluindo esse assunto aqui, eu vou clicar em exportar questionários, tá? Então, exportar questionários, eu posso exportar essas informações através de uma extensão chamada CSV, e aí eu posso resgatar esse questionário, as perguntas dele, para o futuro, para quando eu quiser usar de novo, o próximo semestre, o ano que vem. Beleza? Vou deixar ele exportado aqui já de uma vez, para a gente já fazer um outro teste, tá? E agora, a gente vai saber como buscar as respostas. Então, visualizar respostas deste questionário, tá? Aqui. E ele está falando que tem uma resposta para esse questionário, foi resposta completa, e aí eu posso saber as respostas, todas as respostas. Então ele vai trazer aqui que o ID é o código lá da pessoa que respondeu,
se está completo, o horário interessante, ele respondeu 1, ele colocou que sim. Então aqui eu tenho uma configuração, um tipo de relação aqui bem sintética aqui, né? Na verdade bem analítica, mas não tem muita informação que se fazer. Aqui ele vai trazer apenas as 50 últimas respostas. Essa é a mesma coisa que isso aqui. Aí ele vai trazer apenas as 50 últimas. E a última opção é que a gente consegue obter estatísticas a partir dessas respostas. Então eu vou clicar aqui. Então, como a gente tem apenas uma resposta, vai aparecer um gráfico, uma pizza completa. Mas então aqui eu quero saber, por exemplo, o ID, eu quero saber o número de respostas entre 500 e 1.200. Então eu posso colocar aqui número maior que 50 e menor que, 500 e 1.200. Ou igual a número, que é 30 perguntas, entendeu? Posso colocar isso aqui. Posso marcar as opções que eu quero ver também. Então, eu quero marcar essa aqui e essa apenas. Então, no nosso caso, eu vou colocar todas. E eu quero ver o resumo dos campos disponíveis. Então, vou marcar essa opção aqui. Considerar respostas incompletas. Então, se a pessoa respondeu de 30 perguntas, ele respondeu apenas 10, vai trazer a relação das 10 e as outras não. Ok? Então, da forma que está aqui, eu já vou ver estatísticas. Olha só, nós temos 3 questionários que não foram respondidos, dos 4 convites que foram gerados. Total de respostas completas, 1. Respostas incompletas não tem. Registro do questionário, nós temos um registro. Então, um total de 100%. Ok? Então, aqui, da primeira pergunta, o horário de início, nós temos uma que foi ruim, 100%. A informação aqui múltipla, ele vai trazer o gráfico de cada pergunta, certo? Então, ele respondeu uma aqui, a 2 também. A 3 é a mesma coisa, porque foi múltiplas respostas. Então, vai trazer as informações todas que foram preenchidas. E a última aqui, deixe seu comentário, ele deixou o comentário. Quero saber o que ele comentou, posso clicar aqui e navegar. Então, uma relação que apareceu foi obrigado. Ok? Diante dessas informações, a gente consegue exportar para o Word e para Excel. Então, em muitos casos, vai ser necessário atualizar a avaliação institucional de quem já possui, e quem não possui vai instalar já a versão completa. Vamos ver se o meu aqui já está organizado. Então, aqui já para mim já está dando uma mensagem de erro. Então, ele não está buscando aqui a informação do questionário e tal. Deixa eu ver se ele consegue de novo. Pronto, ele não vai conseguir. Deixa eu ver o Excel. Também não conseguiu fazer exportação. O que ele vai fazer? Ele vai exportar aqui e vai trazer essa mesma informação no Excel e no Word. Ok? Da mesma forma, a gente pode exportar resultados para aplicação. Para quem tem a necessidade de exportar, a gente pode exportar cabeçalho completo, código da pergunta, ou abreviado. Vou exportar um aqui para vocês verem. Formato eu quero de Word, CSV, eu vou colocar um PDF aqui. E aí eu quero todas as colunas que estão. Vou clicar em exportar. Então ele vai trazer em PDF. Ele vai trazer a pesquisa de satisfação, descrição, e aí ele traz que ele tem problema de código de idioma aqui para essas linguagens. Por isso que está trazendo esses códigozinhos aqui. Tá? Mas a gente consegue só colocar o padrão do servidor de vocês. Tá? Então ele traz a relação de todas as perguntas de registro. Então,
Registro 1, que foi aquela primeira pergunta, quer dizer, a única que nós fizemos, ele traz todas as respostas dele aqui. E aí o segundo vai passando para a próxima página e assim por diante. Ok? Então ele trouxe aqui o cabeçalho e aí trouxe as informações. A gente pode fazer código da pergunta, por aí vai. Vou exportar mais um para ver a diferença do cabeçalho e do código. Aqui, ó. Aqui ele só traz o código da pergunta. Então 01, pergunta 02, pergunta 02 ainda, 02 ainda, 03, tá vendo? Então ele traz alguma coisa assim. Então caso o pessoal queira puxar isso aí para Excel, né? Pode usar esse formato aí. Exportar resultados para arquivo de comando SPSS. Eu não sei como ler esse SPSS. Acredito que seja algo ligado mais a quem faz com frequências essas métricas, né, de respostas aí, de avaliações, por aí vai. Eu realmente não sei um programa que faz a leitura disso. Então eu não sei como funciona essa questão aqui. Ele vai exportar para um arquivo e é uma extensão que eu não consegui buscar qual programa que vai utilizar. Ok? Então a gente pode ver respostas que foram salvas, mas não enviadas. Tem importar questão de tabela, de questionário que já está desativado. Tem algumas coisas aqui. Mas o mais importante nosso é as estatísticas a partir das respostas. Ok? Então se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar. E aqui nós temos mais um questionário que ele foi elaborado por uma instituição aqui em Belo Horizonte, chama Novos Horizontes, e aí a gente exporta os relatórios AIX. Elas precisam ter alguns parâmetros obrigatórios para seguir nessa exportação. Então é um relatório que ele não pode ser anônimo, ele tem que ser sempre em modo fechado, então tem algumas coisas assim, tá? E aí você pode colocar a opção de filtro, unidade por unidade, separada por curso, posso escolher os subquestionários que eu quero, os períodos letivos, então ele faz uma série de filtros aqui. Vamos ver se a gente consegue exportar. Então tá aqui, ó. Então ele traz dessa forma, ao invés de trazer a pergunta e a resposta embaixo, ele traz a resposta em colunas. Então a gente pode colocar aqui com gráfico de barra sobreposta. Vamos ver se vai aparecer. Acho que ele aparece apenas com subquestionários, tá? Aí ele vem um gráfico de barras igual aquele de múltiplas respostas, tá? Voltando aqui no questionário, essa forma a gente já criou um questionário um questionário apenas, sem vincular ele a professores. Então a gente está falando de uma estrutura, de uma instituição, algo que seja apenas um questionário. Então a gente vai tratar agora subquestionários. Então o subquestionário ele vai ser associado sempre a um professor, de acordo com o filtro que a gente escolher. Ok? Então, para isso eu preciso criar um questionário novamente. Então eu vou usar uma opção de novo questionário e vou importar perguntas através daquele comando de importação de questionário, tá? Então eu vou criar questionário novo, vou colocar aqui testando subquestionários, ok? Então eu vou seguir aqui, permite, ok, e eu vou colocar que ele tem respostas anônimas, não, tá? Criar questionário. Vou voltar aqui e editar questionário atual, mas eu criei o questionário e não era para eu ter criado. Então eu vou remover ele aqui
Eu vou criar de novo, tá? Então, vou clicar de novo aqui. Testando o questionário. Vou colocar um S aqui, se tiver criado ali ainda. Colocar testando questionários. E ao invés de salvar, eu vou importar, né? Então, vou colocar aqui não. Importar questionário. Então, eu preciso selecionar um arquivo SQL ou CSV. O CSV a gente tem porque eu já exportei. Então, eu vou escolher aqui. Vou escolher Downloads. Aqui, ó, Lime Survey CSV. Então, vou abrir e vou clicar em importar questionários. Então, ele está falando que importou questionário, idioma, grupos, perguntas, respostas. Então, foi realizado com sucesso, tá? Então, se eu procurar aqui, ó, tempo, tá aqui, temas, então tá tudo aí, ok? Nesse caso, como eu já tinha criado ele como subquestionário, eu não consigo, como questionário, eu não consigo criar um subquestionário dele. Então, vou fazer um processo aqui. Vou utilizar um que já é existente. Deixa eu ver esse teste aqui. Pronto. Vou usar esse teste. Só um momentinho. Beleza? Como que funciona essa parte de subquestionários? Após criar o questionário, tem aqui grupos, as perguntas estão todas aqui, coloquei tudo como um teste aqui. Aí ele vai habilitar uma pastinha, mas você vai clicar nela aqui para criar um subquestionário. E aí o subquestionário você vai pesquisar as informações do período letivo desejado. Então a gente está trabalhando com 0215, vamos lá nele. 02-2015. Vou procurar aqui a unidade, então faculdade AIX. Vou procurar meu curso de administração e vou vincular novamente informações ligadas à Aline. Então vou colocar a turma aqui. Vou colocar para todas. Vou pesquisar. Então ele trouxe todos os professores que estão ligados a essa turma, curso e faculdade, tá? E aí eu vou gerar subquestionários. Então, falando que 0 questionários foram criados, provavelmente já deve ter algum questionário para esse caso aqui. Deixa eu vir aqui. Olha só, vou voltar nessa tela. Ele está falando que já existem. Deixa eu criar para uma outra, só para mostrar como é que fica. 02-2015. Vou colocar aqui Faculdade de Tecnologia. Administração. Não existem critérios. Vou colocar um outro curso aqui. Contábeis. Então tá aqui. Todas as informações. O que o sistema faz? Ele pega o professor e todas as disciplinas que ele leciona na instituição. Então, Adelaide tem contabilidade, tem eletiva 2, Cleusa tem apenas gestão, aqui embaixo, Fernanda tem várias disciplinas, então ele vai criando um para cada disciplina, ok? Vou clicar em gerar subquestionários. Então aqui, ele gera 49 questionários. Então no nosso caso ele já tinha criado, beleza? Para eu voltar naquela tela de códigos de convites, basta eu clicar aqui, ó, ativar e estar códigos para este questionário. E aí volta para aquela minha tela de tokens, ok? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em gerar convites. Nesse caso, como eu gerei para subquestionários, ele aparece apenas para aluno. Não faz sentido a gente responder professor por professor, falando aqui do avaliação institucional, tá? Então vou gerar convites, vou escolher aqui o 02-2015, vou escolher novamente aqui
minha unidade, meu curso, vou pesquisar questionários. Nesse momento, o sistema ele vai pegar todos os professores e subquestionários existentes de acordo com o filtro. Então, no caso, de administração. Então, olha só, o nome do questionário, seguido do nome do professor, seguido da disciplina, certo? E aí a mesma coisa, Adelaide, Fernando. Então, se houver nomes repetidos aqui, é porque o professor tem várias disciplinas lecionadas, tá? Vou marcar todos, eu não sei quais disciplinas aquela aluna estuda, então eu vou clicar aqui em pesquisar. Selecionei todos, aí eu vou pesquisar os alunos agora. Então apareceu aqui novamente, ok? Então olha só, a Aline Cristina da Costa está aqui, ó. Então ela tem cinco questionários para responder. O que eu vou fazer? Eu vou desmarcar todos, senão vai ficar muito grande. Vou vir aqui na Aline Cristina. Marquei todos para ela. E lá no final, eu vou gerar convites, certo? Geraram 5 convites, são 5 disciplinas que ela tem, ok? Então, depois daí para frente, o processo é o mesmo. De questionário e subquestionário é o mesmo. Vou vir aqui na aluna, preciso logar novamente, porque já encerrou. Ainda não tem nada, tá vendo? Assim que eu logar vai aparecer. Então, o acesso dela é o 21 53 110 e a senha, vou colocar aqui, instituição avaliação. Vou ver se vai logar mais rápido agora. Beleza, logou mais rápido agora. Está aparecendo zerado. Então aqui, nós estamos no período 01-2016. Então eu criei para 2015. Então eu criei referente ao período passado. Então voltando aqui, pesquisa de clima, está vendo que não apareceu, certo? Então vou voltar aqui, ativar códigos. Eu gerei o convite, mas não gerei o código aqui, certo? Gerando o código, gerou meus 5. Então, se eu atualizar a tela da aluna novamente, vai aparecer os questionários aqui, ó. Então, se eu clicar em mais, ele vai abrir uma janelinha nova, com todos os questionários dela aqui. Ó, não apareceu, só ficou aqui do lado mesmo. Vou clicar aqui, e aí vai aparecer, olha só, o nome do meu questionário, teste, professora, e aí vem a disciplina. Vou clicar em seguinte aqui. Eu criei um grupo chamado teste, uma pergunta e teste. Então, já apareceu aqui, meu questionário já está funcionando. Deixa eu responder. Aparece fechar a resposta, tudo normal. E se eu atualizar, ele vai sumir aqui da tela. Ó, tá vendo? Então, posso responder todos. Aqui, por aí vai. Na medida que a gente vai respondendo, ele vai eliminando os questionários, ok? Essa opção do questionário pendente aqui, ela deve estar com algum conflito de versão aqui que eu estou utilizando, tá? No mais, a parte de subquestionários é assim. Então, o único passo a mais que nós temos é de criar o questionário, gerar um subquestionário a partir dessas informações, e a gente não precisa ficar criando um questionário para cada professor. O subquestionário trata de fazer essa criação. Tá ok? Então, quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade, tá? Quiser que refaça algum item, pode ficar à vontade. Bom, o Clécio está com uma dúvida a respeito da criação dos questionários que ele realiza na instituição dele, que as regras elas não estão sendo importadas entre os subquestionários. Ô Clécio, essa situação ela é atípica, tá? O normal é que essas regras sejam importadas sim. Então, eu vou pedir para que você entre em contato com o suporte técnico através de um chamado no cliente online
e repasse essa situação para que eles possam analisar toda a sua configuração da avaliação institucional para ver se ficou faltando algum parâmetro ou algum passo da configuração para que essas regras sejam tratadas entre os seus subquestionários, ok? Bom, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida pode nos enviar, tá? O nosso evento, ele já abordou todos os passos da avaliação institucional, então agora o espaço fica aberto para perguntas, ok? Temos a dúvida do Francisco. Ele gostaria de saber se o subquestionário é para avaliar os professores. Bom, o subquestionário é para tratar sobre perguntas para o professor mesmo, tá? Porque o que o sistema faz? Na verdade, a gente não precisa criar subquestionários vinculados a outro grupo da instituição, a funcionários, a alunos. Não é o intuito do módulo. A ideia do subquestionário é para facilitar aquele grupo de perguntas que nós temos vinculadas aos professores. Então, eu posso falar sobre o material didático de um professor e aí eu vou ter que criar um questionário para cada professor. Então, nesse caso, o subquestionário ele vai replicar para todos os professores que estão ligados no módulo acadêmico, disciplinas do professor. Ele vai pegar tudo que está ali e vai replicar aquele seu questionário um professor de cada vez, entendeu? Então, por isso que o subquestionário é apenas para professores. Já que o subquestionário é para professores, a gente só consegue gerar convites para alunos, entendeu? Bom, pessoal, não foi enviada nenhuma outra dúvida, tá? Então, nós vamos encerrar por aqui o nosso Conexão de hoje, ok? Bom, a recomendação é que, para quem já tem o módulo de avaliação institucional e tem alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte técnico, tá? Quem ainda não tem o módulo e tem interesse em realizar a aquisição, entre em contato com o nosso setor comercial através do telefone 31 3218 7200, tá? Para solicitar aí uma proposta comercial a respeito desse módulo, ok? Bom, então a gente encerra por aqui. Posteriormente vocês vão receber aí o material sobre esse Conexão AIX de hoje, tá? E vocês vão receber também uma pesquisa sobre o nosso evento de hoje. Nessa pesquisa, existe um campo para que vocês possam indicar algum outro tema que achariam interessante a gente fazer uma Conexão AIX, tá? Então, vocês indiquem os temas que acham que seria legal a gente fazer, que seria interessante, que ia auxiliar bastante a instituição, e a gente vai analisar, sendo possível, a gente monta um evento com o tema sugerido, ok? Só para lembrar, a AIX Sistemas, ela tem um canal no YouTube, tá, gente? Então, todos os vídeos que são gravados do Conexão AIX vão para lá. Então, basta acessar youtube.com/AIX Sistemas, ok? E acompanhar as nossas atualizações do Conexão AIX por lá, tá? Nós também temos o Facebook, onde a gente posta sempre dicas e outras informações também, tá? Então, basta vocês buscarem facebook.com/AIX Sistemas, pode nos seguir lá também, ok? E qualquer outra situação, basta entrar em contato com a gente aí através do cliente online ou dos nossos telefones, ok? A gente agradece a participação de todos e até a próxima.